São 20 horas e 7 minutos. Carta que escreveu o apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 12, até o verso de número 18. Quero convidar você para você abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura desta palavra. O tema da nossa palavra hoje pode ser não é um tema muito agradável, porque as pessoas não gostam muito de ouvir falar a respeito disso. Nós vivemos um tempo hoje em que o hedonismo tem prevalecido. Quer dizer, mas a Bíblia nos dá garantia, a Bíblia nos fala a respeito disso, né? O sofrimento é uma marca genuína na vida do cristão. Todo cristão, ele sofre porque é um cristão. Além do sofrimento normal da vida, ele ainda vai sofrer porque é um cristão. E isso em qualquer lugar do mundo. Mesmo no Brasil, que é um país onde a liberdade religiosa é muito grande, mas mesmo no Brasil se sofre perseguições veladas, né? Infelizmente acontece. Hoje já se fala na cristofobia. O Brasil ela tem crescido muito, muito mesmo. Irmão Márcio, Deus abençoe. Irmã Tânia, chegando aí agora, Deus abençoe. Graça e paz do Senhor sobre a vida de vocês. Vamos ler então a palavra do Senhor? Acompanhe a leitura, por favor. 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Por isso também os que... Estou transmitindo ainda? Estou, né? Bom, parece que tinha saído aqui. Deu um pique aqui. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Silvana Dilay, Deus abençoe a sua vida, paz e graça do Senhor Jesus. Irmãos, deu um pique aqui, mas nós retornamos, tá? Talvez você nem tenha sentido aí. Mas vamos lá, queridos. Sofrimento como marca de uma vida cristã autêntica. Nós falamos aqui na introdução que todo cristão ele vai passar sofrimento. Ele vai sofrer. Melhorou o som agora? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui para melhorar o som. Deixa eu colocar aqui um fone. Só um minutinho. Ao vivo é assim, né? Ao vivo é assim. Pronto, tá ouvindo melhor agora? Melhorou o som, hein? Muito bem. Então vamos lá. Tentar equilibrar
Tentar equilibrar o celular aqui, que ele ficou torto. Pronto. Pronto! Glória a Deus, deu certo. Então, irmãos, como eu estava dizendo aos irmãos no início, o sofrimento ele faz parte da vida do cristão. E todo cristão que sofre, sabe sofrer o sofrimento do cristão, ele sabe como lidar com o sofrimento, esse sofrimento se torna uma autenticidade da fé desta pessoa, quando ele não foge das suas lutas. Então, o sofrimento, ele também é uma ferramenta de ensino de Deus. A maioria das coisas que nós aprendemos na vida não veio no momento em que nós estávamos felizes, não veio. E aí você pode atestar isso com toda tranquilidade, que as suas maiores conquistas, seu maior conhecimento, quanto mais você adquiriu conhecimento, foi num tempo de sofrimento, num tempo de luta, num tempo de dificuldade. Você aprendeu as maiores lições que Deus tinha para te dar em tempo de dificuldade. Não foi em tempo de bonança, não foi em tempo de mesa farta. Tempo de mesa farta, a gente aprende muito a glorificar a Deus, a agradecer ao Senhor, mas pouco aprendizado nós temos quando a mesa está farta. Mas quando falta alguma coisa, é que nós começamos a aprender algumas lições muito importantes na vida. Então o sofrimento, ele faz parte de uma ferramenta que Deus usa para ensinar o ser humano, para ensinar a pessoa, tá? Para ensinar o cristão também naquilo que tange a sua fé, naquilo que tange a sua fidelidade para com Deus. Não que Deus tenha que provar se somos fiéis ou não, Ele sabe se somos fiéis ou não. Mas a prova é para nós mesmos. Quando nós passamos pela prova, pelo sofrimento e chegamos no final, nós temos a convicção de fato que a nossa fé é autêntica no Senhor. Então é muito importante nós aprendermos que o sofrimento faz parte dessa educação de Deus para conosco, dessa pedagogia de Deus para com as nossas vidas. Então eu quero falar para você nessa noite também sobre a fonte do sofrimento. Ele tem duas origens. O sofrimento tem duas origens. A primeira origem do sofrimento é a origem natural causada pelo pecado. Quando o Adão e a Eva pecaram lá no Jardim do Éden, ali começa então a história de sofrimento da raça humana. Porque até então, enquanto Adão e Eva estavam ali em estado de inocência, Deus não deixou de ser, mas é hoje de uma maneira diferente. Ele era o provedor para o Adão e Eva de maneira assim absoluta, né? Tudo aquilo que sonhasse o coração de Adão, o coração de Eva, Deus provia para a vida deles, porque eles não tinham pecado, eles não estavam separados de Deus, Deus não tinha problema nenhum em relacionar com eles, assim como eles também não tinham problema nenhum em relacionar com Deus. Mas com a queda do homem, veio o primeiro sofrimento. E o primeiro sofrimento, irmãos, ele é um sofrimento brutal. Um sofrimento brutal. Quando Adão come do fruto e ele percebe que estava nu, que a Eva percebe que estava nu, a primeira coisa que aconteceu no coração deles foi uma coisa que eles não tinham. A partir daquele momento, eles passaram a ter temor, ter medo. O medo é um sofrimento, o medo é um tipo de sofrimento. Então eles passaram a ter medo. Eles passaram então a temer a Deus. Por quê? Porque eles viram que agora alguma coisa muito ruim tinha acontecido. E quando eles ouvem então a voz de Deus na viração do dia lá no jardim, quando Deus ia conversar com eles então têm um medo, um temor tão grande que eles esconderam. Porque naquele momento alguma coisa estava faltando. Naquele momento havia uma
falha dentro da alma daquele casal. Alguma coisa saiu do lugar, alguma coisa perdeu o sentido de ser. Então, quando eles começam a conversar que Deus chama e tem aquele diálogo que você conhece, né? Adão, onde você está? Estou aqui, Senhor. Aonde? Eu estou escondido. Por que você está escondido? E aí tem essa narrativa de Deus com o homem. E aí Deus então declara: maldita é a terra por sua causa, Adão. Maldita é a terra. E você vai agora ter que trabalhar, lutar, vai comer do suor do teu rosto. A terra não vai facilitar para você. Ela vai criar todas as dificuldades, os empecilhos que ela puder para dificultar a tua vida, porque essa é uma maldição sobre você. Maldita é a terra, maldita é você. E você, mulher, multiplicarei sobremodo a dor da tua concepção. E em meio a dores, você vai dar à luz a seus filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e o seu marido vai te controlar. Então, submissão na Bíblia é um tipo de maldição de Deus sobre a vida da mulher, que ela teve que ser agora controlada pelo homem, e o homem teve que se esfolar na terra para a terra produzir o alimento para ele. Então, esse sofrimento natural inerente a todo ser humano, todo homem sofre. Trabalho, irmãos, é maldição. Fala assim, eu estou trabalhando, que bênção. Não. O trabalho não é uma bênção, o trabalho é uma maldição. Ele é uma bênção hoje porque a gente precisa dele, porque é dali que vem o alimento. Mas o trabalho é uma maldição, porque Deus não fez o homem para esse tipo de trabalho. Deus não fez o homem para trabalhar 12 horas no dia, 8 horas no dia e ganhar um salário, né, muitas vezes, que não dá para ele sustentar a própria família. Inclusive, quando ele pega o salário dele, é mais sofrimento do que quando ele está trabalhando. Então, querendo ou não, o trabalho ele é um causador de sofrimento também. Mas ele foi posto sobre nós para isso, para nos fazer sofrer. Então, o homem e a mulher, eles receberam por punição do seu pecado essa carga de sofrimento. E nós herdamos, né, dos nossos pais o mesmo sofrimento. Né? A gente sofre porque está desempregado, sofre porque está trabalhando, sofre porque está sem dinheiro e sofre quando pega o dinheiro. É um sofrimento que não tem fim. Então foi consequência da queda. E toda vez que se tem uma queda, essa queda traz sofrimento grandioso para a vida do ser humano. O tipo de queda que às vezes a pessoa ocorre na vida de uma pessoa traz sofrimento para ela, para o marido, para a esposa, para os filhos, para a sociedade, para a igreja. Quer dizer, esse tipo de sofrimento é um sofrimento natural, um sofrimento que ele existe, ele não vai sumir. Você não vai, eu vou para os Estados Unidos para eu poder mudar de vida. Lá nos Estados Unidos você vai sofrer do mesmo jeito, você vai passar as dificuldades. Eu vou fazer uma faculdade para ter um emprego melhor, você vai conseguir um emprego melhor, o grau da responsabilidade é maior e você vai sofrer do mesmo jeito. De sorte que não dá para fugir do sofrimento natural, porque ele faz parte da nossa natureza. Sempre que nós tivermos que militar nesta vida, nós vamos sofrer, porque esse sofrimento é natural. Faz parte a todos nós, o crente, o ímpio, o santo, o pecador, o justo, o injusto. Se o sol sai sobre a cabeça desse indivíduo, ele vai sofrer o sofrimento natural da história do ser humano. Alguns sofrem mais, alguns são mais resilientes, outros eles são mais frágeis para o sofrimento, então a carga de sofrimento aumenta maior a ponto de levar a pessoa a uma doença psicológica, a uma doença psiquiátrica, e acontece muito, mas muito, muito, muito mesmo. Então, o sofrimento faz parte da nossa vida. Quando a gente entende dessa maneira, alguns tipos de sofrimento a gente vai tirando de letra, porque a gente sabe que você tem que passar por ele, não tem jeito, faz parte da nossa história, faz parte da nossa existência como ser humano. Mas há outros sofrimentos que eles já não são tão simples assim.
porque ele acaba sendo gerado não pelo esforço físico, não pelo vislumbre de um futuro que nunca chega, não pelas decepções daquilo que você achou que ia acontecer na sua vida, porque você formou numa faculdade, ou porque você casou, ou porque você montou um negócio, e de repente você percebe-se também que mesmo ganhando dinheiro e tendo dinheiro para realizar seus sonhos, a carga de sofrimento não é menor, vai continuar sendo sofrimento. Então, quando a gente compreende isso, a gente sofre menos, a gente se angustia menos, a gente adoece menos. Por isso é muito importante a gente saber que tipo de sofrimento está sendo imposto a nós. Aos cristãos, existe uma segunda causa de sofrimento, que esta não está sobre a vida do ímpio. O ímpio não sofre com isso, porque ele não defende uma fé. O cristão tem uma segunda causa de sofrimento, que é o sofrimento em decorrência da defesa da fé. Então, quando nós nos convertemos ao Evangelho, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, quando nós optamos agora, pela graça de Deus que nos transformou, pelo seu amor que nos chamou, que nos convenceu do nosso pecado, que nos tirou das trevas e nos colocou sobre a sua luz, que nos tirou de um charco de lama e firmou os nossos pés sobre a rocha, nós agora estamos numa condição diferente, agora lavados e remidos no sangue de Jesus, nascidos de novo, novo homem, a imagem de Deus agora foi restaurada, aquele vazio lá do Éden, ele foi preenchido pela presença do Espírito Santo, que continua agora atuando nas nossas vidas. Nós voltamos a compor a família de Deus, nós voltamos a compor agora, estamos ligados de volta à videira verdadeira, como o ramo que estava solto, nós agora estamos ligados na videira verdadeira novamente. Nós agora recebemos a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então agora nós somos diferentes. Nós agora proclamamos uma verdade, denunciamos o pecado, denunciamos a corrupção, denunciamos aquilo que está errado, e isso traz para nós um confronto, uma contrapartida também de sofrimento, porque nós precisamos também ser provados. Então nós lemos a palavra do Senhor, que diz o seguinte: olha, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Imagina, a sensação que você tem é que um negócio extraordinário vai acontecer. Por isso que o crente fala assim, eu vou receber uma bênção muito grande, porque sempre depois de uma luta tem uma vitória, tem uma bênção. E na verdade às vezes nem tem, mas essa sensação de um fogo estranho, extraordinário, como se alguma coisa estivesse para acontecer. Como se alguma coisa estivesse para acontecer. Não necessariamente que vai acontecer. Porque a aprovação, o sofrimento do cristão não é pronúncio de bênçãos. Não. Não é. Essa é a ideia errada que as pessoas têm com relação ao sofrimento. O fato de você ter passado por uma aprovação não significa que vai vir uma bênção grande no mês que vem. Isso aí já é uma crença que colocaram na cabeça do crente. Depois de uma prova grande vem a bonança. Mas porque aconteceu na vida de Jó? A vida de Jó não pode ser tomada como exemplo de maneira genérica. Aquilo lá aconteceu na vida de Jó. Não significa que vai acontecer na minha vida, vai acontecer na sua vida. Mas é possível que quando você passa pela prova, você vai conseguir enxergar coisas maiores e melhores na sua vida. O que Jó diz a respeito do sofrimento dele? Ele não diz a respeito de glorificar a Deus, porque agora ele tinha muito mais do que tinha antes. Não. Ele não foi dar testemunho e dizer assim: eu passei pela prova, mas Deus me deu um carro novo, Deus me deu uma casa nova, Deus me deu isso, me deu aquilo. Não. A frase marcante pós-sofrimento, pós-provação de Jó é: eu só conheci a Deus por ouvir falar, agora eu o conheço de perto, eu conheço ele pessoalmente, eu sei quem ele é. Então Jó aprendeu a conhecer a Deus. Então ele não estava glorificando a Deus porque Deus tinha dado tudo em dobro de volta para ele. Esse é um conceito que nós temos hoje, principalmente no Brasil, em que quando a pessoa passa por uma prova, por uma luta,
Existe uma obrigação de Deus dar a ele alguma coisa. E na verdade não é por aí. A provação, esse sofrimento de provação, tem como objetivo nos lapidar para que nos tornemos melhores crentes, independente da maneira que nós estamos vivendo. Se com dinheiro, se com recurso, se sem recurso, se casado, se solteiro, se divorciado, não importa. Se eu me separar, eu não tenho que deixar Cristo por causa de um divórcio. Se eu ficar desempregado, eu não tenho que deixar Cristo por causa de um desemprego. Se acontecer uma tragédia na minha vida, se eu perco um filho, se eu perco um pai, uma mãe, se eu perco alguma coisa importante na minha vida, isso não deve fazer com que eu não sirva mais a Cristo. Muito pelo contrário, isso tem que afirmar categoricamente a nossa fé, que está firmada não nestas coisas. A nossa fé não está firmada naquilo que Deus pode prover para nós, mas a nossa fé deve estar firmada naquilo que Ele é em nós. Ele é em nós aquilo que nos enche, nos completa, nos torna filhos. Esta é a grande verdade do Evangelho. Agora, o que a Bíblia diz é que quando vem o sofrimento das provações, há uma expectativa, como se alguma coisa extraordinária fosse acontecer. Aí a Bíblia vai dizer o que para nós? Olha, alegrai-vos, estejam alegres, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Então, quando eu estou sofrendo por defender a minha fé, por pregar uma verdade, por defender uma verdade bíblica, mesmo que seja no seio da comunidade que nós estamos vivendo, porque hoje as pessoas estão querendo o evangelho, não o evangelho, mas uma coisa que funciona agora, e a Bíblia nos dá clareza que o evangelho não é um negócio que funciona da noite para o dia. Existe um processo de lapidação, de transformação, de cuidado. Deus sabe o que Ele pode colocar na sua mão hoje e o que Ele não pode. Deus sabe que porta que Ele pode abrir para você e qual a porta que Ele não pode abrir. Então a lapidação de Deus através da provação, ela nos prepara para receber sim algo maior de Deus. Mas não que necessariamente esse algo maior que aconteceu conosco foi por causa da provação. Não, foi por causa da lapidação. Foi porque Deus, Ele me preparou, me condicionou para eu poder começar a viver coisas maiores com Ele. Então, a palavra do Senhor diz que nós devemos nos alegrar com esse sofrimento de provação. E às vezes a gente não se alegra, às vezes a gente fica chateado, aborrecido, né? A gente fica triste, mas é um privilégio sofrer por defender a fé em Cristo Jesus. Então, meu querido, pense nisso. E nós precisamos aprender a viver sempre, conviver com essas situações, para que essa fé em Cristo Jesus nos faça crescer. Nos faça crescer cada dia mais na presença dEle, nos faça cada dia mais querer experimentar o Senhor, querer viver para Ele, independente de sofrimento, independente de luta, ter o Senhor como a nossa bandeira sempre, sempre, sempre e sempre. Olha só, o que a palavra diz também sobre sofrimento. A Bíblia diz aqui no texto que nós lemos, que quando nós estivermos sofrendo, nós não podemos sofrer como ladrões e como homicidas. Você não pode sofrer como se fosse a pior pessoa do mundo, a pior pessoa do planeta. Não. Existe uma maneira errada de sofrer, e a maneira errada de sofrer é sofrer como se você fosse um ladrão e um homicida, um coitadinho, um pobrezinho, um desprovido. Esse tipo de sofrimento é para aqueles que ainda estão vivendo como filho de Adão e Eva. É aqueles que estão atrás das grades, é aqueles que estão vivendo conforme a carne. Esses sim têm que sofrer, e sofrer muito, porque eles têm que se sentir culpados desse pecado que eles estão vivendo nele. Mas se você está sofrendo porque defende a causa de Cristo, porque defende o Evangelho, se você sofre uma perseguição por causa disso, você tem que glorificar o nome do Senhor. E a maneira correta de um cristão sofrer é sofrer sem ter vergonha. É dizer, eu sofro para a glória do meu Deus. Eu sofro com alegria porque o meu Redentor vive.
eu estou sofrendo essa perseguição porque aprove o Senhor achar em mim dignidade para sofrer junto com o sofrimento dele. Porque a Bíblia diz, olha, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Em Cristo, você sofre junto com Cristo, não só reina com Cristo, não só aproveita das bênçãos de Cristo, mas você também sofre. Nós sofremos lutas e lutas e lutas e lutas, mas não se envergonhe. Quando estiver sofrendo, não se envergonhe. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 8,18. Pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Imagina o seu sofrimento por esses meses, o sofrimento que você passou, as lutas. Coloca isso numa balança e imagina o que Deus está preparando para você. E agora nós não estamos falando mais deste mundo. Porque o que pode ser dado a nós nesse mundo que se compare a alguma coisa que o Senhor está produzindo para nós na glória, na sua presença? Imagina voltar àquele estado de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, que não tinham pecado, que não sabiam o que era culpa, que não sabiam o que era dor, que não sabiam o que era sofrimento, que não sabiam o que era o mal. Imagina que quando o nosso corpo for revestido de incorruptibilidade, nós voltaremos ao estado da inocência. Aleluia, glória a Deus. Esta pelanca, essa carne que pede pecado, que quase nos leva ao tropeço, a negociar a fé, a perder o desejo de servir a Cristo, isso vai ser arrancado de nós. Isso vai ser transformado. Nós não sabemos o que é, mas a Bíblia diz que seremos como Jesus. Seremos semelhante a Jesus. Teremos um corpo transformado, um corpo glorificado, um corpo que não vai pecar mais. Irmãos, isso é para a gente dar glória a Deus dia e noite, dar aleluia dia e noite, e sonhar com esse momento, com o momento desse revestimento onde o corrupto, onde a carne corrupta vai se transformar num corpo sem corrupção, um corpo que nunca mais vai desejar pecar, um corpo que nunca mais vai desejar trair, um corpo que nunca mais vai desejar mentir, um corpo que nunca mais vai sentir desejos errôneos nenhum. A única coisa que esse corpo vai sentir, vai desejar, é adorar o seu Deus eternamente. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Coisa maravilhosa. Por isso nós precisamos não entregar os pontos, não parar de servir a Cristo por causa de sofrimento, por causa de luta. Não importa a esfera desta luta, não importa se ela está na esfera ministerial, se ela está na esfera familiar, se ela está na esfera profissional, não importa a luta. Devota ao Senhor toda a honra e toda a glória, porque você é digno de sofrer junto com Cristo, levando a sua cruz, sem serrar, sem cortar, sem tirar nenhum pedaço, sem negociar nada. Abraça a tua cruz e leva. Abraça a tua cruz e leva. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Coisa gostosa. Você imagina que o diabo deve ficar desesperado com o crente. Porque todo jeito que vem a luta, o crente que foi provado e aprovado por Deus, que aprendeu a pedagogia do sofrimento, que a gente aprende com a pedagogia do sofrimento, a gente aprende mesmo. E o inimigo deve ficar meio cabuloso, porque ele infringe as suas perseguições, ele infringe as suas dores, ele vê a carne infringindo as dores, ele vê o mundo infringindo as dores, e ainda vê um povo dizendo assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Maior é o que está em mim do que está no mundo. Eu não sei por que ele ainda não perdeu as esperanças de militar contra a igreja do Senhor.
Porque a igreja do Senhor quer coma, quer beba, quer vista, quer more, quer tenha teto, quer não tenha teto, ela sempre vai devotar ao Senhor glória e honra, domínio, majestade para todos sempre. Porque a igreja do Senhor Jesus, a verdadeira igreja de Cristo, ela está servindo a Cristo pelo que Ele é, pelo que Ele fez lá na cruz, pela remissão dos nossos pecados, e não por causa de carro, casa, dinheiro, empresa, negócios. Não, não é isso que nos leva para Cristo. O que nos leva para Cristo é a certeza de vida eterna. Olha o que diz o apóstolo Tiago, em Tiago 1, verso 2 e 3, sabendo que a prova da nossa fé produz em nós perseverança. Sabe por que você está em Cristo até hoje? Porque você foi provado algumas vezes. E não só provado, foi também aprovado por Deus. Então, quanto mais você é provado, mais aprovado você é, mais você cresce, mais você tem resistência, mais a sua fé aumenta. E para encerrarmos essa palavra, irmãos, Apocalipse 21, verso 3 e 4, fala a respeito da grande voz que João ouviu, daquele que declara ser o Eterno. E ele disse, olha, e virá dia, que eu enxugarei dos vossos olhos todas as lágrimas. Não haverá choro, não haverá pranto nem dor, porque o Senhor vai sanar todas essas coisas. Quando o nosso corpo for glorificado, não terá mais dor, não terá mais luta, não terá mais tristeza, não terá mais angústia, nada. Não vai ter marido, não vai ter esposa, não vai ter filho, não vai ter neto, não vai ter bisneto, não vai ter nada que vai tirar a nossa alegria perene de estar em Cristo Jesus. Porque no Senhor seremos um com Ele. Assim como a nossa família que estiver lá também. Não seremos mais esse tipo de família, marido e mulher, filhos, mas seremos todos irmãos, injetado de volta na videira verdadeira, recebendo todos os nutrientes necessários para a gente permanecer eternamente na presença do Senhor, glorificando o seu nome, exaltando o seu nome, na beleza da santidade dele. É nisso que nós esperamos. O sofrimento que nós temos aqui, irmãos, ele sequer compara com o gozo que há de vir. E eu espero que você aprenda a sofrer, meu irmão, porque sofrer nós vamos. Aqui nesse planeta nós temos felicidade, sim, somos um povo feliz, porque a felicidade não depende de nada externo, ela depende de Deus em nós. Mas nesse mundo teremos alegrias e tristezas por causa das angústias. Mas isso não pode nos parar. E quando você estiver sofrendo, sofra como um bom soldado em Cristo Jesus. Milite essa batalha, não murmure contra o Senhor. Ore a Ele, coloque nos pés dele o seu clamor. Não fale contra Ele, mas sempre diga, Senhor, eu sei que o Senhor vive, o Senhor é o meu Redentor, e por fim o Senhor vai se levantar sobre a terra em meu favor, porque o Senhor tem cuidado de nós, e Ele sabe o seu endereço, Ele sabe onde você mora, e Ele sabe o cuidado que Ele tem com você. E você deve saber também o cuidado que Deus tem com você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e eu quero orar com você neste momento, onde quer que você esteja. Hoje você está vendo esse vídeo, eu não sei quantas mais pessoas vão ver esse vídeo, porque vai ficar para sempre aí na rede social, mas não importa em que ano você esteja ouvindo esta palavra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, e te dê paz. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por esta pessoa que me ouve agora, que me assiste. Eu não sei que tipo de sofrimento ele está vivendo, ela está vivendo, Pai. Mas eu sei de uma coisa: o Senhor passa conosco no sofrimento.
Por isso eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que em nome de Jesus, faça com que essa pessoa experimente algo novo do Senhor esta noite, para que ela tenha a convicção de que o Senhor está com ele. Pai, o abençoe agora com toda a sorte de bênção, Senhor. Abra as portas dos céus sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha, Senhor. Derrama as tuas bênçãos, Senhor. Livra-os de todos os males. É a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus te guarde. Você que chegou agora no final, volta lá no início, ouça essa palavra, porque eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração. Um abraço, que o Espírito do Senhor te enche de alegria. E eu quero aproveitar para te convidar. Domingo agora nós temos a ceia do Senhor às 8h30 na Igreja Batista Nacional em Santana do Paraíso. E à noite nós temos um culto especial pelo Dia da Mulher. Então venha participar, estará conosco a nossa irmã Thelma Liu pregando a palavra do Senhor, abençoando a vida das mulheres. Então esse aviso aí é da nossa irmã Tânia para vocês, a nossa líder da União Feminina. Deus abençoe vocês, um abraço no coração e que o Espírito Santo de Deus vos console nos momentos de sofrimento, do sofrimento e angústia, no nome de Jesus.